Vamos lá. Deixa eu fixar aqui a minha imagem. E hoje vamos, primeiro dia do novo livro, Movido pela Eternidade. Esse livro que eu já li, eu acho que tem uns 15 anos e falou tanto, tanto comigo. E eu espero também que fale muito com vocês e assim como tem sido a nossa jornada, seja uma marca eterna. Tem um vídeo que ficou muito famoso, muitas pessoas nem sabem que ele é desse livro, com que ele foi baseado, mas eu quero que vocês vejam, quem já viu vai lembrar e quem ainda não viu, presta atenção, porque é em torno disso que vai se passar toda a mensagem que nós vamos aprender aqui. Então, só um minutinho, eu acho que eu não fiz o negócio que eu deveria. Pronto, tá feito. E aí me indiquem aí se vocês estão conseguindo ver e ouvir. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones? Não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros. Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel.
Entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Peraí, deixa eu... Sim, já vamos começar desse jeito? Uau! Com dois pés no peito, é assim É. mesmo? É. E é isso, Depois você amiga. pode compartilhar no grupo, no chat, o Vou link. compartilhar, mas tem uma outra versão que é mais impactante. E é em inglês, então, que é aquela coisa, a voz que chama. Então, eu vou Uau! compartilhar lá com vocês. Esse vídeo, assim, é muito forte e é o que o livro Muito vai falar forte pra gente. mesmo. Porque é isso, nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, mas nós vamos ser julgados por aquilo que nós fomos chamados a fazer. Existe algo que Deus planejou para nós e a gente não pode viver essa vida fazendo um monte de coisa e depois levar uma lista para Deus. Mas existe um chamado, existe uma direção, existe algo pelo qual Deus nos chamou eternamente. A Bíblia fala que desde a fundação do mundo, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então, tudo isso já está preparado antes mesmo do mundo existir. E o nosso foco é não perder tempo com aquilo que não tem valor eterno. Hoje, quando eu estava falando do livro, eu lembrei de uma frase do C.S. Lewis que diz: aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Uhum. Então, é nesse lugar que nós vamos nos encontrar agora. E a introdução do livro já começa, né, falando sobre a eternidade de um homem que ele se converteu e a mensagem dele foi de uma só palavra. Ele saiu e tão pertinho aqui da gente, né, em Sydney. Ele saiu por todas as ruas escrevendo a palavra eternidade. E só de ler essa palavra, as pessoas ficavam reflexivas. E quando você escuta a palavra eternidade, no que você pensa? Eu fiquei lembrando, quando eu era criança, não sei se alguém aqui compartilha da mesma experiência, mas em alguns momentos, assim, quando eu era criança, eu ficava pensando sobre quem sou eu. Ficava, quem sou eu? Da onde eu vim? E parece que eu entrava assim num buraco sem fundo os meus pensamentos, sabe? Eu ficava tentando analisar da onde eu vim, um vazio, era como se eu tivesse mergulhando num poço que não tinha fundo, porque eu não conseguia chegar na minha origem. E enquanto eu estava lembrando disso, eu falei assim: isso já é a marca da eternidade que Deus coloca dentro de nós, né? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Né? E quando a gente lê essa frase, eternidade, ela ecoa nos nossos corações, e a gente não consegue definir. Ele fala até para a gente imaginar: imagina um lugar que é eterno. Aonde ele acaba? E se ele acaba, o que que vem depois, né? É o infinito. O infinito, ele não tem fim. E importante também, o infinito, ele também não tem começo. A gente sempre fala, né? O que que é uma coisa eterna? Ah, é o que não tem fim, mas é também o que não tem começo. E Deus é eterno. E tudo que Deus faz também é eterno. Os decretos de Deus são eternos. A vontade de Deus é eterna. E essa eternidade que ele colocou dentro do nosso coração. Uma coisa que eu refleti uma vez, uma pessoa falou comigo, e sempre eu reflito nisso, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem e as pessoas morrem. Isso sempre aconteceu, sempre foi assim. Mas, desde que o mundo é mundo, a gente nunca se conforma com a morte. Já era normal a gente poder olhar para a morte e falar assim: bom, todo dia, todo mundo vai morrer um dia, seja mais velho, seja mais jovem, mas não é algo que é natural para a gente, porque Deus nos criou com a eternidade dentro do nosso coração. Então, essa ruptura, ela nunca vai ser natural, ela nunca vai ser normal. E o capítulo 1 vai começar falando do valor do tempo. O tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente ganha de dinheiro, na verdade, o nosso trabalho que a gente está vendendo é a nossa habilidade vezes o nosso tempo. Muitas vezes você está trabalhando para alguém que poderia fazer o que você está fazendo.
mas ela tá te pagando pelo tempo que você está dando para ela. Então, na verdade, o que você está vendendo não é só o seu serviço, mas é o seu tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa que tem, porque nunca pode ser recuperado. É uma coisa que vai e nunca vai voltar. É uma moedinha que está sendo gasta todos os dias e que não tem volta. Tem um pastor, ele estava falando esses dias que ele viu um vídeo, ele e a mulher dele, eles choraram muito, que era uma senhora, ela já tinha lá seus 70 e tantos anos de idade, e de repente ela estava dormindo e ela acordava com 30 anos. E aí, quando ela acordava com 30 anos, ela estava ali com seus filhos pequenos, cuidando da sua casa, trabalhando. E ela começou a reviver aquele momento de uma forma totalmente diferente. As coisas que os filhos faziam já não irritavam tanto ela, a bagunça na sala já não era uma coisa tão preocupante. Ela teve a oportunidade de reviver aquele momento, né? Pelo menos por uma experiência. E a conclusão que fica é o seguinte: hoje você está acordando e tendo a oportunidade de viver esse dia. Ele não vai voltar. Como é que a gente tem vivido? Como é que a gente tem desfrutado? Como é que a gente tem gastado o nosso tempo? E a Bíblia fala, né, sobre o capítulo já começa falando isso, né, de Deus fazer os nossos planos bem-sucedidos. E Deus está o tempo todo falando que tudo que nós fizermos vai ser bem-sucedido, que aonde nós botarmos a planta do nosso pé, que se nós obedecermos, que Deus abençoa os planos daquele que consagram a Ele, e a Bíblia nos dá essa garantia. Mas o que nós precisamos ajustar não é se Deus vai cumprir isso ou não, mas aonde que está o significado de sucesso para nós. O significado de sucesso não pode ser o mesmo significado de sucesso que o mundo dá. Se a gente fosse olhar para o sucesso como o mundo define, os apóstolos, os discípulos de Jesus iam ser os homens mais fracassados que já passaram por essa terra. Sofreram, foram humilhados, açoitados, perseguidos. Mas para o céu, eles são os mais bem-sucedidos. João Batista, né, pregava. O que que João Batista era? Foi para o deserto, vestia a roupa feita de camelo, não tinha roupas finas. A alimentação dele também não era a alimentação de banquete. E Jesus falou que no reino dos céus, nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que João Batista, né? Da antiga aliança não tinha ninguém. E ele fala: vocês foram para o deserto ver o quê? Alguém vestido em roupas finas? Não, essas pessoas estão nos palácios. Mas João Batista, ele era muito mais bem-sucedido do que qualquer pessoa de sucesso no mundo da época dele. Então a gente tem que olhar para sucesso com os olhos de Deus. E o que que é sucesso de verdade? Sucesso é a gente viver uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Isso não quer dizer que, não, então é só sofrimento, não. Mas o verdadeiro sucesso é a gente entender o propósito pelo qual nós fomos criados e dedicar, ter toda a nossa dedicação para isso. Porque tudo que nós fizermos que não está dentro daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, vai ser queimado, vai ser perdido, não vai ter valor eterno. Quando muitas pessoas chegam para Jesus, né, ele fala assim que naquele dia muitos vão chegar falando: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Jesus vai falar assim: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que não praticam a minha vontade. Tinham muitas coisas boas sendo feitas, mas não era aquilo que Deus queria que fizesse. Então, sucesso é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É estar no centro da vontade de Deus. A gente tem falado, né? Qual é o melhor lugar do mundo? Ah, é o Brasil, onde está a minha família, onde tem as comidas boas. Não, é os Estados Unidos, porque é primeiro mundo, os Estados Unidos manda no mundo. Não, é a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia tem uma qualidade de vida excelente. Não, gente, o melhor lugar do mundo é o lugar da obediência. Eu morava em Brasília e certa época eu fui chamada, eu tinha feito um concurso e eu fui chamada para assumir esse concurso em outro lugar. Era um concurso muito bom, ia aumentar muito meu salário, eu não ia precisar mais procurar nenhum tipo de emprego, porque eu ia chegar realmente assim onde eu tinha planejado assim na vida, ia dar uma condição melhor de vida para os meus filhos, para mim, para o meu esposo. E na hora que eu recebi, eu falei, eu não tenho coragem de tomar uma decisão dessa, porque não adianta eu estar no melhor lugar do mundo se não for o lugar que Deus tem para mim. Sabe? Vai que eu vou para um lugar desse, acontece alguma coisa, vai que eu vou para um lugar desse, já pensou? Eu vou para um lugar desse que tem tudo e minha família acaba.
que adiantou? Eu vou para um lugar desse e eu não tenho a presença de Deus. O que que adiantou? Eu vou para um lugar desse e eu entro em depressão. O que que adiantou? Então, os olhos do mundo veem coisas palpáveis, veem coisas naturais, mas em Deus que existe o verdadeiro conceito do que é sucesso. O melhor lugar do mundo é o lugar onde você está em obediência. Você está no melhor lugar que te dá a maior qualidade de vida, não é garantia de que aquilo vai ser um sucesso para você. Quantas vezes a gente vê nesses lugares que são o top one do mundo, de melhor qualidade de vida, quantas pessoas afundadas em depressão, quantas pessoas distantes de Deus, quantas pessoas vieram para cá, para Nova Zelândia, atrás de um sonho, atrás de uma melhora, e chegaram aqui, se deslumbraram com as coisas desse mundo e perderam a sua alma. Isso não é sucesso. A mente humana nunca consegue entender, ela não tem capacidade de entender a eternidade, porque é algo muito acima daquilo que a gente pode compreender, mas isso está dentro do nosso coração. Ele fala de um amigo dele que era ateu e bem um cara assim que blasfemava muito contra a palavra, contra Deus, e o dia que esse cara esteve ali à beira da morte, ele teve muito medo, que ele falou assim, o que que vai acontecer depois? Como assim depois? Se ele não acreditava em nada, ele só ia morrer, ia acabar. Mas dentro do coração dele existia um clamor por algo que viria depois. E ele teve ali aquela experiência de morte. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, mas eu conheço pessoas que tiveram esse tipo de experiência, assim, que o corpo desliga e a pessoa tem uma experiência, assim, com o mundo espiritual. Uma pessoa muito próxima é minha tia. Quando ela foi ter o primeiro filho, meu primo nasceu dia 25 de dezembro. Então, o que que minha tia estava fazendo antes do parto? Comendo a lote, comendo muito, muito, né, nas nossas ceias de Natal. Então ela comeu, comeu, comeu e entrou em trabalho de parto. E meu primo estava sentado. Então não tinha como dar anestesia, fazer uma cesariana, que ela estava com a barriga cheia de comida. E foram para tentar o parto normal. E nesse processo, minha tia morreu. Minha tia, o coração da minha tia parou. Minha tia teve experiência de morte mesmo. E ela conta. Ela não teve a experiência que esse homem teve no livro, mas ela conta que ela fala, Natália, eu entrei num túnel e assim era uma velocidade absurda. Parecia assim que eu estava numa velocidade. E aí depois ela teve a experiência de voltar. Mas algumas pessoas vivenciam isso, né? E esse homem vivenciou, e dentro dele, o que que existiu? Um desespero pelo que viria depois. E quando ele volta, ele tem interesse de saber, e ele conhece Jesus. E tudo começa a fazer sentido, né? O ponto da tolice é quando a pessoa nega completamente até a razão dela, e ela não aceita o que vem de Deus. Mas a maioria das pessoas tem uma descrença porque não tem certeza no que acreditar, mas sabem que essa vida não é só para agora, o nosso espírito, né, ele tem essa eternidade. E assim como existe a eternidade, Deus é eterno, ele não muda, e tudo que é fora de Deus vai ser passageiro, só o que está em Deus é o que vai permanecer. E vai chegar um dia em que todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todas essas ideias de escatologia, que fala do julgamento, do fim do mundo, às vezes fica muito confuso. A gente nunca sabe o que que vem primeiro, o que que vem depois, quem vai, quem não vai. Mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Aqueles que não creem vão comparecer diante do tribunal para o julgamento da condenação. Mas nós, os que cremos, também vamos passar por um tribunal daquilo que nós fizemos com o que o Senhor requeriu de nós, né? Com o que o Senhor requereu de nós. Nós vamos passar por um julgamento com as obras que nós fizemos, nós vamos apresentar isso diante de Deus. Então, aqui a gente não está falando, gente, sobre céu e inferno. Nós estamos falando sobre um galardão, nós estamos falando sobre o julgamento das obras que nós somos chamados para fazer, tá bom? E é importante a gente entender isso. E nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. E esse julgamento ele é eterno. Gente, vai ser uma vez só. Falando sobre salvação, quando eu estava desviada, gente, eu falo que a vida do desviado é a vida mais infeliz que existe. Porque, gente, você não tem paz. Eu falo assim que eu nunca consegui pecar em paz. Porque eu sempre sabia que eu estava errado. Nunca tive assim uma noite de ir para uma festa e tá tudo bem, porque existia algo dentro de mim que me falava o tempo todo que eu estava distante. E, gente, o tempo todo eu sonhava que Jesus voltava e eu ficava.
O tempo todo eu sonhava. E eu ficava sempre com uma esperança. Não, Deus, o Senhor vai me dar uma nova chance. Não, vai ter uma repescagem aí. Jesus vai voltar. Eu acho que depois vai ter uma repescagem aí. Não, mas espera aí que não pode ser assim, né? De repente, uma vez só. E todas as vezes que eu sonhava que Jesus voltava, o que que acontecia, né? Jesus tinha voltado, eu corria para o banheiro e ia orar. Eu corria e ia pedir para Deus, Deus me perdoa, me dá uma chance, me dá uma chance, sempre aquele desespero. E tinha algumas vezes que eu acordava e o peso era tão grande que eu falava assim, gente, se Jesus de fato voltar hoje, eu tenho certeza que ele vai olhar nos meus olhos e falar assim, eu tentei te avisar. Eu tentei te avisar. E eu sempre ficava contando com essa ideia de que não, não vai ser agora, não vai acontecer, mas até que o dia que eu falei assim, chega, chega, eu não preciso ficar o tempo todo contando com uma oportunidade que eu não sei se vai chegar. Porque eu sempre ficava considerando, não, antes de Jesus voltar vai ter os sinais, vai ter sinal no céu, então se essas coisas não acontecerem, então ainda tenho tempo. Mas quem disse que eu ainda tenho tempo? Jesus volta para muitas pessoas todos os dias. Talvez a gente não vá com Jesus no dia que ele voltar, talvez a gente vai antes. Quantos dias nós sabemos que nós temos? Quantos minutos de vida a gente ainda tem? Isso não está no nosso controle. Então, para que esperar o momento que não vai ter mais chance? Ou para que esperar esse dia do julgamento para descobrir o que que Deus queria que eu fizesse, se ele já revelou isso pela sua vontade, se ele pode revelar isso no seu coração através do Espírito dele? Nós vamos ser julgados de acordo com a palavra de Deus. Uma vez eu escutei uma mensagem que falava sobre o Apocalipse e falava, né, que quando Jesus voltar, nós vamos reinar com ele. E que reino vai ser esse? Quais vão ser as leis desse reino? Quais vão ser os decretos desse reino? Eu, na época, estudava para concurso, né? E quando eu estudava para concurso, eu tinha que saber as leis, eu tinha que saber qual era o regimento do lugar que eu ia entrar, eu tinha que saber as leis que regiam ali aquele trabalho que eu tinha. Eu tinha que entrar nesse concurso sabendo. Eu não podia chegar lá e só então descobrir. E eu entendi que quando o Senhor vier reinar, eu não vou ter um curso preparatório. O meu preparatório é agora. E é agora que eu vou conhecer as leis desse reino, agora que eu vou conhecer o que que Deus espera de mim. E isso está à nossa disposição. A gente não precisa esperar o julgamento para descobrir, porque, inclusive, esse julgamento vai ser eterno. Então, Deus nos dá esse tempo antes. E o padrão de Deus sempre é a palavra dele. O exemplo que ele dá no livro sempre fala muito comigo, que ele fala o seguinte: se uma pessoa vai de um país para o outro e no país dela as regras são diferentes, pouco importa, né? Vem, traz uma maçã aqui para Nova Zelândia. Ah, não, mas no Brasil não tem problema, eu posso entrar com a comida que eu quiser no Brasil. Tá bom, mas aqui é a Nova Zelândia, aqui não pode. Você vai pagar uma multa de US$ 500. E ele dá um exemplo mais drástico ainda sobre o uso de drogas. Vai falar: olha, na Holanda pode usar droga livremente, mas em Singapura não pode. Se você for pego, você vai ser preso. E pouco importa se você sabia ou não sabia, você vai ser julgado de acordo com as leis daquele país. E nós também vamos ser julgados de acordo com as leis de Deus. E a gente busca, o nosso corpo, ele não consegue, a nossa mente não consegue conviver com conflito por muito tempo. Então, o que que a gente faz? Ou a gente muda e faz o que é certo, ou a gente entra num estado, né, aquele estado de equilíbrio, a homeostase, né? Você quer entrar no estado de equilíbrio. Então, se você não muda as coisas erradas que você está fazendo, o que que sua mente vai fazer? Vai ressignificar isso para te convencer de que não é tão errado assim, não é tão ruim assim, para você poder conseguir viver com um mínimo de paz. Então, muitas vezes as pessoas vão falar: olha, eu não falei totalmente a verdade, mas não tem problema, depois vai dar certo. Ah, não, eu não estou bem traindo a minha esposa, né? Eu já vi, por exemplo, homens que se envolveram com prostitutas. E na cabeça dele aquilo não era uma traição, porque ele não tinha sentimento por aquela prostituta, ele amava a esposa dele, mas ele estava ali simplesmente suprindo um desejo físico dele. E ele se convencia de que não, não é tão errado assim. Por quê? Precisa andar nesse equilíbrio, mas pouco importa como as pessoas se justificam dos erros dela. Nós seremos julgados por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é totalmente justa, ela é totalmente fiel. Nem tudo o que parece bom é a vontade de Deus. Até porque, gente, o que é bom e o que é ruim vai mudando de acordo com a cultura, com o lugar, com as eras.
com as gerações, com a cabeça de cada um. Então, o que havia ali no jardim, né? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e havia a árvore da vida. O que que a árvore do conhecimento do bem e do mal diz? Ela não é só do mal, ela é do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal diz: olha, você não precisa depender do que Deus diz, você julga o que é bom, o que é ruim. Mas a árvore da vida diz: olha, o que Deus diz é a verdade. Pode não fazer sentido para mim, mas o que Deus diz é verdadeiro e o que Deus diz é eterno. E é nisso que a gente deve se apegar. E a gente não precisa viver com medo desse julgamento, com medo de, ai, que nem eu vivia, né, desviada, ai, se Jesus voltar hoje, o que que vai acontecer? O que que ele vai falar para mim? O que que vai acontecer com o meu futuro? A Bíblia fala que nós podemos ter confiança diante de Deus. Porque os nossos atos são justos? Não, mas porque nós nos revestimos de Cristo e Cristo é totalmente justo. O sangue dele, o sacrifício dele por nós, nos justifica. E se nós estamos justificados, a nossa vida vai ter um caminho, vai ter uma forma de seguir que vai estar de acordo com esse preço, com esse lugar que nós somos colocados em Cristo. Quem está em Cristo não vive com medo, mas anda em obediência e vai permitir que o amor de Deus amadureça em você. A última vez que eu ministrei aqui na igreja, eu falei sobre isso, sobre nós sermos filhos maduros. E um filho maduro é aquele que não só descobriu que é filho de Deus, mas que busca ser parecido com Deus, busca fazer a vontade de Deus. A nossa vida ela não pode ser vivida de uma maneira aleatória. E isso tem sido um clamor no meu coração por esse tempo aqui no nosso país, porque eu vejo que muitas vezes a gente chega aqui e a gente começa a se deslumbrar com as coisas, é muita beleza, são muitas possibilidades, são muitas coisas que no Brasil a gente não podia fazer e aqui a gente pode, tanto de coisas para comprar, recursos para desfrutar, quanto da própria vida, né? Eventos, tantas coisas legais e a gente vai se envolvendo com isso, parece que no afã de deixa eu aproveitar tudo que eu posso. Só que a gente não pode perder o foco que é eterno da nossa vida, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus, com a igreja que Ele nos colocou, com as pessoas que precisam ser alcançadas. A gente pode desfrutar de tudo isso, mas essas coisas não podem ter o lugar de prioridade no nosso coração, porque isso vai passar. Isso vai passar. O fato de que essas coisas vão passar não deveria gerar em nós uma necessidade de, não preciso aproveitar isso logo. Mas assim, isso não é o mais importante. Se isso vai passar, isso não é o mais importante. Eu posso desfrutar, mas isso não pode ter o primeiro lugar na minha vida. A gente tem que viver com foco naquilo que é eterno. E o que fica de reflexão para a gente no final desse capítulo é pelo que nós temos vivido, o que que tem nos movido, o que que não tem nos motivado a cada dia. É algo que tem peso eterno ou é algo que é temporário? O que que tem me motivado a viver, principalmente os meus dias? É algo que é temporário ou é algo que é eterno? Enquanto eu estou criando os meus filhos, eu estou valorizando o que é temporário, que é um bom estudo, poder ter boas coisas, dar uma boa roupa, dar brinquedo, dar computador e tudo. É isso que é o mais importante para mim? Ou é eu colocar dentro dele a palavra da verdade, o evangelho, o desejo pela salvação? É aí que a gente vê para que que eu estou trabalhando. Só para consumir? Para que que eu estou me relacionando com as pessoas só para ter proveito delas? Ou para viver por algo que é eterno? Então, em tudo que a gente fizer a partir de agora, o nosso pensamento vai estar focado nisso. Eu estou fazendo isso, mas qual é o valor eterno nisso que eu estou fazendo? Busque o valor eterno e que seja isso que esteja motivando o nosso coração a agir e a viver. Amém? Então, algo que ficou muito forte para mim nós só temos essa vida para definir como vai ser a nossa eternidade. A gente não vai começar a construir a eternidade quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, mas é nessa vida que a gente está construindo como nós viveremos a nossa eternidade. Amém?